Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 6 de maio, nós estamos recebendo, com muito prazer, o secretário de Cultura do município de Santos, professor Fábio Nunes, o professor Fabião, do PSB, e como comentarista, o colega jornalista, professor, mestre da Faculdade de Arte e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, Marcos Vinícius Batista. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje de principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chaludi. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Congresso estende mandato no Supremo Tribunal Federal e tira nomeações de Dilma. O Estado de São Paulo. Câmara derrota governo e aprova a PEC da Bengala. Em A Tribuna, programa petista na TV é alvo de protestos. No BocNews, futuro da cadeia velha será discutido em audiência. Santa Portal, Prefeitura fecha e multa mais 3 estabelecimentos irregulares em Santos. G1 Santos e região. Jovem que assaltou equipe de TV presta depoimento. E no portal da UOL, Câmara aprova projeto que pode tirar de Dilma a indicação de 5 ministros do Supremo Tribunal Federal. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar sobre política cultural em Santos, dos desafios e prioridades desse setor, que não dispõe, como é sabido, de recursos e orçamento suficientes para atender às necessidades do setor. Mas o segmento cultural é criativo e talentoso. Mas será que essas condições, esses requisitos, bastariam para o desenvolvimento adequado da atividade cultural no município? No programa de hoje, o nosso convidado, o secretário de Cultura da cidade de Santos, vai falar sobre tudo isso e também sobre a destinação da Cadeia Velha no Centro Histórico de Santos, ali na Praça dos Andradas. Para tanto, haverá na noite de hoje, no Teatro Guarani, uma audiência pública que contará, inclusive, com a participação do secretário de Estado da Cultura, Marcelo Araújo. Mas o debate em torno de todos esses temas do setor cultural, entre outras questões também relevantes, vocês vão acompanhar assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 18 e 24 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação 5x3, já que a pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. E as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos em Santos e 20 minutos no Guarujá. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação em 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas. Ou então confira a qualquer momento pela BocNews TV. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o secretário de Cultura do município de Santos, professor Fábio Nunes. Voltamos já. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil! Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal BocNews, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia.
Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Para prevenir o câncer do colo de útero, neste ano, toda menina de 9 a 11 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Na Vila é diferente. Viramos um só coração. A força e a garra do alçapão transforma. Traz a vitória. Faz um time virar um mito. Parabéns, Santos Futebol Clube. Parabéns, meu peixe. Mais do que campeão paulista, é o nosso campeão. Homenagem do Sistema Santa Cecília de Comunicação. O tempo todo com você. Trazendo mais glórias para todos nós. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 6 de maio, recebendo hoje, com muito prazer, o secretário de Cultura do município de Santos, o ex-vereador Fábio Nunes, o professor Fabião, do PSB, e o colega jornalista Marcos Vinícius Batista, que é colunista do semanário BocNews, professor da Unisanta e colega também jornalista. E, além do mais, escritor de uma obra imperdível, Quando os Mudos Conversam. Tá certo, Marcão? Tá certo, Chico. Obrigado. Mas, secretário Fábio, o tema hoje, evidentemente, é cultura. Depois, no último bloco, vamos falar um pouquinho de política, porque é inevitável. Mas, de qualquer forma, eu queria conversar, começando a respeito dos desafios e prioridades do setor que o senhor dirige, o setor de cultura. Especialmente neste ano, secretário, um ano difícil de contenção de despesas, de contingenciamento de recursos. A gente sabe que os recursos do setor cultural nunca são suficientes, mas eu imagino que este ano a situação esteja mais difícil. Diante desse cenário, quais são os desafios, as suas prioridades para o setor? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Marco. Eu descobri recentemente que o Marcos também está no rol dos meus mais de 40 mil alunos ao longo desses 30 anos de magistério, de docência ininterruptos. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu não lembrava dele, acho que ele era muito magrinho e ele evoluiu. Ele evoluiu. Mas, na verdade, Chico, a gente podia começar essa conversa da seguinte maneira. Para os mais velhos que estão nos assistindo, eles vão falar, é mais uma crise. Nós já passamos por várias. Para os mais jovens, há um pouco de preocupação. Agora, a dimensão dessa crise, quando o ex-presidente Lula era presidente da República, existia de verdade uma crise internacional comprometendo a macroeconomia, ele soltou uma palavra que entrou no imaginário da população, que foi a marolinha. A nossa atual presidente da República, ela não tem, de longe, nem a criatividade, nem o populismo, nem o jogo de cintura. Nem a capacidade de comunicação. De comunicação, exatamente, do homem do caminhão, dos metalúrgicos, do homem do pátio da fábrica, do homem que foi escolhido pela intelectualidade nos anos 70 para ser o condutor de um processo que culminou com essa redemocratização do Brasil, a retomada da democratização. Então, por que eu estou falando isso? A crise, ela existe. Claro. E quando você tem um momento de dificuldade, a reinvenção dos processos ela é inerente. Claro. Ela é indutor de reinvenção de processos. De você, infelizmente, deixar de comer menos em restaurante e almoçar na casa dos familiares, se tiver o avô vivo. Então, assim, as cadeias se alteram. A cadeia da cultura, historicamente, ela é achatada. Precarização do contrato, da contratação do artista, do artesão. Então, esse tipo de gestão que você está falando que a gente faz, da entrega de cultura que os governos fazem, o governo de Santos, o governo municipal de Santos, historicamente, tem muito que se orgulhar do que é feito de cultura aqui, com todas essas dificuldades. E também citando, só que citamos o governo Lula do passado, quando Gilberto Gil, um dos artistas mais renomados da música popular brasileira, teve uma passagem de 5 anos à frente do Ministério.
ele entrou com um orçamento de 0,9% e saiu com um orçamento de 0,9%. Ou seja, ele não conseguiu mudar essa cadeia lógica de investimento em cultura. Porque dimensionar o que a cultura transforma na sociedade, a métrica, nós da ciência, eu e Marcos, professores, a métrica, a verificação do que a cultura faz, acaba sendo difícil. É o que chamam-se de intangível. Ou seja, é difícil de você dimensionar. Eu estou convicto, e posso falar aqui olhando para as tuas câmeras e para vocês, que o maior patrimônio de uma gente, de um povo, de um território, é a cultura. Mas por que, Fabião, dentro dessa mentalidade política, que não tem cor de camisa? Porque o orçamento da cultura é fim da fila para qualquer camisa. É o cobertor, é o menor, é o cobertor da Barbie. Se é PMDB, PT, PSDB, historicamente, cultura é sempre fim da fila. Como é que você lida, por exemplo, com uma secretaria em que boa parte dos recursos se esgotam até o carnaval? Sim. O que fazer no resto do ano? Essa é a prática de gestão. Essa pergunta é interessante pelo seguinte. E aí, continuando o raciocínio que a gente iniciou, recente, há pouco mais de um mês, nós temos um novo ministro de Educação. E a primeira fala, acho que eu posso colocá-lo entre os maiores filósofos brasileiros, todos, não só os vivos como os que já nos deixaram. O Renato Janine Ribeiro é um homem do ideário, não é um homem da composição política, não é um homem... É um profissional do pensamento, ou seja, uma pessoa que escolheu a filosofia e professor emérito da Universidade de São Paulo. A fala dele tocou absolutamente em mim, e a fala antes de assumir, porque ele falou muito claro, não se concebe educação sem cultura. Então, quando você tem um país que cria um novo slogan para os próximos 4 anos, que é Pátria Educadora, é isso? Isso. Pátria Educadora, é paradoxal esse mesmo homem escolhido ter que falar olhando para o povo brasileiro, para os jovens brasileiros, que os recursos do FIES findaram. Sim. E as pessoas estão entrando na justiça. Então, esse tipo de gestão do baixo recurso é o que a gente tem que fazer, mas não da forma de curadoria. Quando você fala do carnaval, o carnaval é também a maior celebração cultural brasileira, a maior efeméride, a maior festa, onde você tem a celebração do samba, o carnaval de rua, de Santos que vem crescendo, que está sendo retomado. A gente acha que ele pode ser retomado de uma maneira mais natural, como você tem algumas bandas que nem saem, são bandas estacionárias, que a gente chama. Ficam paradas, outras foram 61 bandas. Então, o carnaval, ele tinha uma função lúdica e de contraponto a pândego, como você falou aqui na nossa conversa em off, de chacotar, de brincar com a situação, com a dificuldade da vida. Hoje, hoje o desfile de carnaval é um concurso de envolvimento da comunidade, onde as pessoas mostram a beleza da produção das costureiras, dos artesãos, dos letristas, dos compositores, dos intérpretes. É uma obra de arte encenada por 1.200, 800, ou seja, aqui em Santos, que é a média dos integrantes das escolas de samba. Então, o investimento em carnaval foi uma conquista setorial. Então, por exemplo, no setor teatral, Santos tem uma história, a Secretaria de Cultura de Santos foi historicamente criada a partir da atividade do setor teatral. Sim. O setor teatral ele tem vários grupos que têm pouco diálogo, mas tem produções geniais, tá? E a função do gestor é fazer com que esses grupos interajam, tenham um respeito pelas suas Isso tem produções. sido feito, secretário? Sim, é um começo de trabalho. É um desafio que está posto ainda à sua gestão. A minha escola de vida e de política é o diálogo, ou seja, não consenso, mas o diálogo, abrir o espaço. Sim. Porque a tomada de decisão que você vai fazer com o dinheiro não pode ser a curadoria, tem que ser muito clara. Por que aquele evento aconteceu, por que o outro não aconteceu, por que o cara saiu de cara amarrada, porque até o teu colega, o Zé Bonitão, o Zé, lá da tribuna, ele quando fez a primeira entrevista, assim, 2 horas após eu tomar posse, ele queria que eu ouvir de mim que eu diria não. Porque dizer não é você não comprometer o orçamento. Agora, também, eu estou falando da minha escola. Como eu sou da escola de transparência, é importante dizer que
boa parte, tem uma parte boa que é interessante se comentar. O ano passado, o orçamento da Secretaria de Cultura de Santos era de 26 milhões. Realizou-se, ou seja, fechou o ano com uma suplementação de cerca de 40%. O que significa isso? Na hora que precisou investir, o governo foi sensível. Então é assim, o nosso orçamento hoje é algo em torno de 30 milhões, e quando se precisa investir, há uma intenção. Até falar uma coisa interessante. Mas no final das contas, Fabião, não é pouco. Porque não, 30 milhões para um orçamento de 2 bilhões e meio. É pouquíssimo. É sempre no nosso caso é 1,2, né? É 1,2 do orçamento. Então, assim, é pouco. E o detalhe, os índices a cultura, eu costumo falar, cultura, quando é ruim, é boa. Quando você tem um espetáculo mediano, um espetáculo não muito categorizado, nem glamorizado, ele teve público, ele teve envolvimento, ele teve formação de atores e artistas. Então, isso é muito importante. A cultura... E aqui em Santos tem uma... Santos é engraçado. Um empresário traz, por exemplo, o Titãs, como teve agora, mês passado. As pessoas passam por mim e falam, parabéns, Fabião, você trouxe o Titãs. Eu falei, ou seja, ele enxerga a cena. Qualquer promoção é uma promoção que tem a ver com a prefeitura. A política pública cultural passa por isso que a gente falou. Hoje nós temos corpos estáveis de dança, renomados. Hoje a gente tem uma orquestra que está fazendo 20 anos, é uma celebração de Ano Redondo, ou seja, o Petri é respeitado no Brasil inteiro. Tem a discussão das OSs. As OSs têm sido parceiras em setores onde há dificuldade de gestão, principalmente na saúde. As OSs... Perdão, gente, estou com um pigarro de velhice. E as OSs têm sido um parceiro das dificuldades de gestão na saúde. E na cultura, no estado de São Paulo, as OSs fizeram e fazem um trabalho genial. Mas e em Santos? Falando em OSs, em Santos? No setor cultural, precisamente. Então, eu tenho conversado bastante. Falou-se muito, mas viu-se pouco. Não, a legislação foi criada e depois reorganizada. Já tivemos 2 momentos da legislação da OS, isso é importante frisar. Ou seja, essa reavaliação se dá pela viabilização. Na educação e na saúde, as OS já estão mais adiantadas. Por quê? Porque você tem um volume maior de recursos com a possibilidade de fazer o chamamento, a publicização, né, o cadastro, a publicização dessas OS. Na área cultural, eu conversei com o secretário de gestão, logo quando assumi, que foi também meu aluno, Fábio Alessandro Ferraz, da possibilidade de a gente pegar as nossas joias da coroa que estão sem brilho, entre elas o Coliseu e a própria orquestra, que pode evoluir muito, para que a gente tenha uma conversa com essa OS, porque a OS você não entrega, porque a OS ela faz uma gestão dialogada, compartilhada com o poder público. Eu não tenho uma antipatia, pelo contrário. Se na ponta do lápis, na hora da gestão, a conta fechar, porque o que não pode acontecer é você repassar dinheiro para a OS e você continuar com uma máquina. Então, do ponto de vista assim, de mobilização, a Secretaria tem um grupo pequeno de funcionários. O que ela tem é um grupo grande de contratações de serviços culturais, que são chamados RPAs. Os cachês. São os cachês. Isso não é ruim. Por exemplo, pagar cachê para músicos da orquestra é algo natural. O Tribunal de Contas do Estado vai avaliar, poxa, está pagando. Mas, por exemplo, em anos anteriores dessa gestão, houve atrasos, por exemplo, no pagamento dos cachês. Isso Quer dizer, que tem uma relação direta com um orçamento pequeno. Exatamente. E que acabou, por exemplo, no final do ano passado, afetando alguns serviços. Foi bom você falar isso, que é o seguinte, houve alguns projetos foram cancelados, depois retomados. Olha que interessante você falou. Houve atrasos, mas historicamente se paga cachês nos meses de janeiro e fevereiro, onde os artistas não trabalham. Porque o cachê é uma contratação. Então, assim, o respeito da prefeitura pelos artistas tem sido feito o pagamento do cachê para os artistas que estavam, entre aspas, de férias, de programas que não foram descontinuados. Então, isso é importante salientar, porque hoje nós estamos fazendo uma gestão diferente. Se eu contrato um professor, você vai trabalhar até o dia 10 de dezembro. Ele não vai receber
20 dias de dezembro, em janeiro e fevereiro, quando retomar as oficinas da Fábrica Cultural em março. Porque isso não era feito. Ou seja, é antipático, mas a gente vai ter caixa para a gente fazer como é que fala? Promover a cultura de eventos, de ofertas que entram ao longo do ano. O aquecimento da cultura, e eu estou muito lisonjeado, essa semana ainda, na segunda-feira, eu recebi o pessoal de um movimento muito interessante, que é o pessoal do funk. E eu perguntei, como é que era a conversa do funk aqui com as gestões? Eles falaram, secretário, nós nunca viemos aqui. Como nunca vieram? Vocês são funk? Não, a gente nunca veio. Ou seja, nunca houve um diálogo da prefeitura com o funk. Não estou perguntando se você gosta de funk, Eu não tenho. Ou seja, se existe hoje um movimento em locais da cidade, para públicos específicos, e basta aí a Rua do Comércio, naquelas casas que promovem funk, se elas são hoje um problema, talvez esse problema seja produto de uma guetificação do movimento. Ou seja, e hoje Santos é a segunda cidade do Brasil em funk. O Rio de Janeiro, primeiro, sim, é uma das similaridades dessa mini-Rio que nós somos, não mal engendrada, mas uma mini-Rio com as suas características geográficas, da condição das pessoas. Então, assim, esse diálogo com a literatura, o Valdir Alvarenga e o Rodrigo Luqueta, que são os dois técnicos, dois profissionais, a gente tem feito um trabalho genial, ainda mais com essa aderência com a SEDUC. É uma das coisas que eu vim falar aqui, que eu acho que nesses 100 e poucos dias de gestão, a gente conseguiu fazer. Eu estou fazendo aderências com todas as secretarias, absolutamente com todas. Por quê? Porque a gente precisa ter esse diálogo para que o próprio recurso público seja colocado numa cadeia produtiva onde a gente consiga avaliar quais são os dividendos, qual é a mobilização dessa cadeia, qual é o mexer no brilho da sociedade, porque a cultura tem essa função, distensionar. Uma cidade como a nossa, que é hipertensa, se você ouve um rádio, passou do número 3, o teu vizinho reclama. É uma cidade hipertensa. Imagina no panelaço de ontem, né? Que pela cidade inteira durante o programa eleitoral do PT. Marcos, eu gostaria de ouvi-lo, mas no próximo bloco. Nós temos que fazer um rápido intervalo. Voltaremos em seguida para o Jornal em Foco. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Algumas escolhas podem mudar a sua vida. Participe do seminário O Jovem, as Drogas e a Violência, com a participação da jornalista e apresentadora Soninha e o professor Adriano Tavares. Vamos discutir nos dias 6 e 7 de maio na Universidade Santa Cecília todos os efeitos e consequências do uso de drogas na adolescência e juventude. Faça a escolha certa. Decida estar informado. Realização: Universidade Santa Cecília e Sistema Santa Cecília de Comunicação. Apoio: Prefeitura Municipal de Santos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 6 de maio, recebendo hoje com muito prazer o secretário de Cultura de Santos, Fábio Nunes, e o colega jornalista Marcos Vinícius Batista. E agora vamos a uma pergunta de um telespectador. Cris, por favor. A pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele diz o seguinte: um grande aglomerado comercial mantém uma orquestra sinfônica de jovens aqui em Santos.
Por que não incentivar outros setores econômicos a fazerem investimentos regulares na cultura? Secretário. Bom, a cadeia produtiva da cultura sempre teve, como continua tendo. Por exemplo, ainda essa semana a gente fechou o novo patrocinador, apoiador cultural, uma política de incentivo cultural e fomento com a Transbrasa no Chorinho do Aquário. Ou seja, agora, recente, sabe? Sim. Foi celebrado essa semana, porque a Ecoporto, que era do Tecondi, daquele projeto original, foram há 8 anos, foi na gestão do Papa que foi criado. Eles vieram numa holding, tiveram problemas técnicos e saíram. A gente ficou 2 semanas custeando e hoje a gente já tem um novo parceiro. Estou muito feliz. Então, existem apoios formais, sim, mas de longe a gente falar que existe uma grande aderência. As grandes empresas portuárias, do polo petroquímico, da construção civil, historicamente, todas elas, se eu falar uma ou outra, se tem essa em função desse evento recente, todas elas têm um apoio cultural. Talvez não sistematizado, talvez não, como, salvo engano, a Uzi Minas, que tem esse apoio institucional, uma empresa de uma dimensão gigantesca, a própria Petrobras, que tem um histórico fantástico de apoio a todas as iniciativas da sociedade, na cidadania ambiental, cultural. Então, o que a gente quer de verdade é que as pessoas enxerguem a cultura não apenas com a questão do marketing. As leis de remissão fiscal, o PROAC do Estado de São Paulo, a Lei Rouanet, a gente tem muitas ressalvas. O próprio ministro Juca Ferreira, ele está fazendo uma releitura, porque fica muito mais uma política cultural da empresa que recebe a remissão, você deixa de arrecadar e quem decide é a empresa no que ela vai colocar, não de mudança de rumos de apoio à cultura. O que eu acho que vale pegar esse gancho da pergunta é o seguinte, logo no começo a gente identificou alguns vazios culturais na cidade de Santos. O que é esse vazio? É um vazio de produção, de criação cultural da comunidade? Não. É um vazio de comunicação. Às vezes, e muitas vezes, o que o Estado, que a Prefeitura está ofertando não chega nesse local e o que se é produzido nesses locais não chega ao conhecimento. Então, nós estamos num processo que não tem prazo para acabar, a gente acha que consegue acabar até junho do ano que vem, de construção do Plano Municipal de Cultura. Não sei se você já ouviu alguma coisa, tá? Tem acontecido, o CONCUT, o Conselho, acabou de ser reorganizado, a presidente, eu brinco com ela, Georgina, a presidente, que é do vetor Livro e Literatura, todo mundo comemorando isso, é da sociedade civil, não houve uma ingerência do poder público para vencer o CONCUT, até agradecer o Jamir, que foi o candidato por parte do setor governamental, porque é bipartite, ou seja, 50-50, é um espaço genial de debate qualificado. Então, assim, essa aproximação não pode ser esporádica. Vem um evento, liga para um. Tem que ser sistemática, tem que ser um apoio. Nós não temos uma legislação eficiente municipal. O esporte se conquistou essa legislação, o Promify. Hoje é um valor pequeno, mas existe a legislação. O nosso Fundo de Amparo à Cultura, o FACUT, ele tem severos problemas e vícios de origem nos seus editais. Isso tudo é gestão, é correção. O que eu quero é conclamar as pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, tem um grupo de dança fazendo uma apresentação fora de Santos, Piracicaba, Joinville, o pessoal da dança, da engenharia da dança, me procurou, que eles foram habilitados num projeto New Jersey. Sim. Tá? Então, assim, está acontecendo a cultura. Tem muita coisa acontecendo no setor cultural e falta exatamente essa cadeia está desconectada, está desligada. E por falar em debate, Fabião, hoje à noite vai ter audiência lá na Cadeia Velha. Sim. É uma discussão complexa, porque a Cadeia Velha tem não só o seu papel histórico, mas foi, durante muitos anos, sede da Delegacia Regional de Cultura. Tinha apresentações de espetáculos lá, realização de cursos e tal. E a Cadeia Velha está fechada. E dentro dessa discussão da Cadeia Velha, surgiu, o governo do Estado acenou com a possibilidade
da criação de um museu. O próprio secretário estadual de Cultura tem origem na Pinacoteca e é um museólogo e tal. Como é que vai ficar essa história da Cadeia Velha? Não é diretamente ligada à prefeitura, mas a prefeitura evidentemente vai se envolver por uma questão política e histórica. Como é que você enxerga o uso da Cadeia Velha e qual a sua expectativa em relação à audiência de hoje à noite? Casa de Câmara e Cadeia. Como diz a professora Vilma Terezinha, fazer um abraço à professora, que também foi secretária de Cultura de Santos. Na verdade, o momento é riquíssimo. Riquíssimo porque se tem um prédio histórico que estava degradado, durante anos reivindicou-se a sua restauração, seu retrofit, olha que palavra bacana, sua reabilitação como imóvel, e o Estado conseguiu encaminhar 7 milhões de reais para essa intervenção. São 7 milhões de reais. Não é gasto, é investimento. Então, vamos pensar no seguinte, se a gente tinha um prédio caindo aos pedaços, literalmente, porque é um prédio histórico, com aquelas muralhas gigantescas, ou seja, aquelas paredes fantásticas, hoje ele está sendo reabilitado pelo cronograma natural, se houvesse o repasse em tempo hábil, inauguraria em outubro. Conversei recentemente com o vencedor do processo licitatório, uma empresa santista, a Airbound. Ele nos informou que haverá necessidade de 3 a 4 meses de prolongamento dos trabalhos, não por enquanto, de aditamento de obra. Então, janeiro ou fevereiro, no início do ano que vem, estaremos todos lá, todo mundo da cultura estará cortando a fita. Cortando a fita de que equipamento? De um equipamento renovado, não novo, porque isso eu gosto de falar. A política de fazer coisas novas era necessária. E a gente, só na cultura, até o final de 2016, a gente vai ter 4 novos equipamentos em áreas hipervulneráveis. Vila Progresso, Jardim Castelo, na Vila Nova, um centro cultural genial, ali na Silva Jardim, no olho do furacão, onde você tem, onde tem a feira de trocas, a feira do rolo, vai ser genial. Eu estive na obra, estou apaixonado pelo projeto, não sei nem quem é o arquiteto, não sei se é do nosso time, apaixonado. Então, assim, a função daquele espaço, ela está clara. Porque quando você sai do túnel, que não existia quando ela foi construída, ela era um morro, você vê que o túnel passou ao lado, de um lado e do outro. Construiu-se ali a rodoviária. A presença da rodoviária não acaba, de alguma maneira, descaracterizando aquele espaço como um espaço cultural? Ou você acha que pelo contrário ajuda? Pelo contrário. Imagina você chegar a Santos e o primeiro equipamento que você vai visitar, eu estive na Cadeia Velha, um lugar belíssimo, conheci alguns artistas da cidade, o trabalho deles. Então, assim, eu entendo que a sugestão inicial de se criar um museu das cidades, porque tem que registrar, o Estado hoje tem pouco investimento regional na área cultural. Eu acho que a gente não pode abrir mão da presença do Estado na cadeia. Mas não é estranho, Fabião, você ter um dinheiro destinado, uma obra em andamento, e ainda não se sabe o que vai se fazer com o lugar? Eu não acho estranho. Uma coisa é a seguinte, aliás, vale o registro. As pessoas que passam ali verificam que artistas da cidade colocaram claramente a sua posição, manifestando-se contra um museu. Está lá, basta passar por ali, está escrito em letras garrafais, não queremos mais um museu. Essa é uma manifestação de setores talvez sensibilizados pelo desafio do Museu Pelé, que é algo da pauta também da cultura e do turismo. É a aderência. A pergunta do Marcos é muito importante, porque, de fato, causa estranheza. Porque, veja, secretário, eu entendo a pergunta, o senhor acompanha a vida na cidade há muitos anos. E esta não é a primeira grande reforma da Casa de Câmara e Cadeia. Não, é a primeira grande reforma. Não, nós já tivemos outras reformas assim. Com essa... Pode não ser com essa... Mas já tivemos outras... chamar até o arquiteto para... Sim, reabilitações, etc. e tal. É verdade. E sempre a destinação daquele espaço, oficinas culturais, a exceção do período de oficinas culturais, de quando foi a sede da Delegacia Regional de Cultura,
a utilização não teve grande importância. Eu discordo, Chico, eu discordo. Não teve. Eu discordo. Do ponto de vista da grande massa da população de Santos, Fábio, para um grupo, evidente, mas não houve. É preciso que se dê uma destinação adequada. Sim. Agora, vai-se para uma audiência pública, onde milhares, dezenas, melhor dizendo, dezenas de sugestões vão surgir, né, para uma destinação adequada. Agora, é estranho que, de fato, nem o Estado, nem a Prefeitura e nem mesmo o segmento cultural venha com uma proposta, a proposta objetiva, clara para aquele espaço. Eu vejo de uma outra maneira. Reclama-se da falta de espaço. Tem-se o espaço, mas não se tem a destinação. A palavra governança está tão na boca dos políticos contemporâneos, quando você cria uma revitalização de um imóvel como esse e debate o uso com a sociedade, vocês estão achando isso estranheza? Ou seja, eu vou explicar, deixa eu explicar. Não é o debate. Não é o debate, é a demora para se resolver a questão. Não tem demora, se vai ser inaugurado. Mas o que é que vai ter no espaço? Qual é a proposta, por exemplo, da Prefeitura de Santos ou do Governo do Estado? É um museu? Essa é a proposta? Não é, a ideia de um museu surgiu em função dessa presença do Estado, de se respeitar. É uma ideia, parte de alguma coisa. Vamos lá. É uma ideia, mas não está sendo imposto nada. Está sendo conversado, porque ali os Oficinas Pagu, Oficinas Culturais Pagu, eles continuam em atividade na Rua Espírito Santo, numa casa alugada, desde que foi fechado. Sim. E não é possível voltar às oficinas culturais? Exatamente. Então, eu não sei qual é o drama. Há uma destinação adequada. Mas eu não sei qual é o drama que se está criando. Ou, por exemplo, a mobilização dos artistas em não querer um museu, eu acho que tem uma lógica, porque os grandes eventos da cidade, as grandes atividades, vou tirar a palavra evento, as grandes promoções culturais da cidade, como o Festa, o Festival de Teatro Amador Santista, o Curta Santos, o Festa, o F7, todos esses artistas foram criados, foram produto da ação cultural de Maurice Legear, na Cinemateca, aquela lá, dos oficinas de Toninho Dantas. E por que não voltar isso? Exatamente, mas eu não estou achando estranheza. O que a gente vai ter é um prédio revitalizado, novo, para receber as pessoas, para consumir cultura. Não vai tirar de lá e transformar, com todo respeito aos policiais, num batalhão de polícia que a gente precisa ter. Vai continuar o equipamento cultural. Não existe drama. Não podemos fazer drama do que não existe. O prefeito atendeu antes dos vereadores a população, ou seja, o governo foi mais rápido do que a Câmara, por isso que houve uma estranheza, fizeram uma política nos jornais, falando que houve esvaziamento. Não houve absolutamente nada disso. Para mim, 10 anos de Câmara, acho que eu vou esvaziar a Câmara. Eu quero que a Câmara tenha a legitimidade de engrossar as ideias para o que utilizar. Só para ficar claro, antes da reforma, as oficinas não funcionavam? Continuam funcionando lá na Espírito Santo. Muito bem, funcionavam. Saíram para a reforma. Feita a reforma, as oficinas voltam. Qual é o problema? Não é nenhum problema, exatamente. A ideia do museu surgiu... Uma polêmica, então. Porque... Não é tão simples assim ou não? Bom, olha, só para você ter uma ideia, eu saio daqui hoje, eu vou... Primeira atividade, até bom falar, dos grêmios estudantis. As escolas hoje municipais de Santos, as UMI Santistas, têm grêmios estudantis, que é uma reivindicação nossa. A formação política, a cidadania nos grêmios, eu acho uma ferramenta genial. Vou mandar um abraço para o Daniel, que trabalhou muitos anos com a gente nessa área. Hoje é uma outra liderança. E depois eu saio para a Câmara Temática da AGEM Condesb, que tem o Wellington, que é o secretário de Cultura de Cubatão, como presidente. Com a retomada das atividades agora no ano de 2015, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico de mobilização. Qual é o maior evento, qual é a maior produção cultural de Cubatão? É o Danado de Bom em novembro. Uma festa de celebração da cultura de origem nordestina. É uma delícia, não sei se vocês foram. É uma delícia. Que teve problemas de realização por falta de dinheiro. Não foi acho que da Prefeitura Municipal. Acho que foi um problema de prestação de contas. Ficou acho que um ano sem ter, retoma esse ano. Para dar peso cultural, eu já falei, Wellington, você topa que a gente esteja junto? Porque Santos também, nós já tivemos na Zona Oeste, você lembra disso? No Bom Retiro, uma festa de celebração, já tivemos na Praça dos Andradas. É verdade. Então, assim, e nós temos uma comunidade aqui genial, nordestina. Eu sou produto disso, meu avô, baiano,
casado com uma portuguesa, ou seja, então eu sou esse blend, essa mistura. Então a gente vai ter um evento, já aderência. Em São Vicente já tivemos uma aderência com o pessoal do grafite de São Vicente, do Vias Vivas, que trouxeram os móveis grafitados, o 11+11. Então essa comunicação de cultura regional está acontecendo através da Câmara Temática. O Procópio Ferreira já abriu as portas para os artistas santistas. Secretário. Então, assim, eu sinto que essa cultura, ela tem que aquecer. E como é que você consegue mais dinheiro? Quando o povo bate lá na porta, quando as pessoas... Então, a sensibilidade... Quando repercute. Quando tudo isso repercute positivamente. Então, aumentar 0%, você aumenta em 100 vezes mais produções anualmente. Fabião, você falou da questão do dinheiro, né, e da questão metropolitana, né? Câmara Temática, etc. Né? A gente tem, dentro da área cultural, tradicionalmente, o teatro como linha de frente aí do ponto de vista político, né, e histórico. Guarujá se arrastou e conseguiu reabrir o Procópio Ferreira. O Teatro de Cubatão é um elefante branco, um cadáver exposto, né? E como é que está a situação? São Vicente é outro. São Vicente é outro problema. Como é que está a situação do Teatro Municipal e do Rosinha? Não tem dinheiro para fazer a obra? Mas olha, o senhor responde no próximo bloco. Um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já. O Dia das Mães está chegando e você ainda não sabe qual presente dar para ela? É fácil. Participe da campanha Minha Mãe é Demais, do jornal Boc News, enviando uma foto de sua mãe que será publicada nas redes sociais. Se ela estiver entre as mais curtidas pelos internautas, você poderá ganhar prêmios especiais para dar a ela. Curta e compartilhe essa ideia. Sua mãe vai adorar saber o quanto ela é demais para você e o quanto ela vai fazer sucesso na internet. Confira o regulamento em bocnews.com e saiba como participar. Sua mãe parece com o quê? Uma princesa. Por que ela parece com uma princesa? Porque ela fala com os animaizinhos no vestido. Você ama sua mãe? Amo. Tamanho de um castelo. Que princesa sua mãe parece? Cinderela. Por quê? Porque ela tem o mesmo cabelo. Você ama sua mãe? Sim, como uma rainha. Uma homenagem da Santa Cecília TV para todas as mães. Homenagem Pizzaria Vila de Pompeia, onde o Dia das Mães termina em pizza. Uma delícia conhecida no mundo inteiro, salgada, doce, normal ou light, tradicional ou exótica, não importa o formato ou o sabor. Pizza é na Vila de Pompeia, a casa dos pizzaiolos. Muito bem, de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 6 de maio, recebendo hoje com muito prazer o secretário de Cultura de Santos, professor Fábio Nunes, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e o colega jornalista Marcos Vinícius Batista, que deixou no bloco anterior, secretário, uma pergunta importante com relação à reforma, à recuperação do Teatro Municipal Brás Cubas, do Teatro Rosinha Mastrangelo, enfim, do Centro Cultural Patrícia Galvão. Está faltando dinheiro, secretário? Isso a gente já falou e realmente está. As intervenções mais significativas em equipamentos dessa dimensão são muito caros. A maior reclamação na ouvidoria da população é o nível de degradação dos equipamentos culturais. Mas nós tivemos recentemente um laudo promovido pela Secretaria de Infraestrutura
Se acontecer um terremoto na cidade de Santos, vai cair um monte de coisa, mas o Teatro Brás Cubas não. Ou seja, estruturalmente ele está seguro. Óbvio que é uma obra com mais... É uma jovem senhora de 70 anos, né? É um prédio genial. Não, 70 não, menos de 70. Menos. 55 a 60 anos. Foi no começou governo, na década... governo do prefeito Antônio Manuel de Década Carvalho. de 60, 40, mas 55 anos, 53 anos. O Júlio Katinski, que é o único arquiteto vivo da equipe original, já esteve 2 vezes lá nesse ano. Tem um projeto de restauro muito, muito custoso, ou seja, não vai ser feito. E a reabertura depende, inclusive o próprio Ministério Público, depende da adequação do AVCB, ou seja, as obras hoje que a gente está conseguindo realizar é para a gente conquistar o AVCB. Recentemente, há 10 dias, assinei o levantamento de custos para a troca da forração. Então, a gente já está discutindo já os detalhes de reabertura. Porque o Espaço Cultural Pagu está aberto. As 3 galerias que funcionam no foyer estão funcionando. O Holiday, que está lá instalado, está em atividade. A Hemeroteca está funcionando. Só o teatro não está sendo usado por uma questão de segurança. E por que o Rosinha Mastrangelo está fechado há tantos anos? O Rosinha Mastrangelo, ele é um equipamento que eu reputo estratégico para a formação de novos artistas e atores e atrizes. Por quê? É um formato genial, houve um equívoco de intervenção, é uma piscina ao contrário. Ali, como é uma obra dos anos 60, não houve uma elevação do terreno, um aterro para ele ficar mais alto. Então a gente tem inundação, às vezes, quando você tem chuva forte e maré. Mesmo fenômeno que acontece na zona noroeste, por problema de drenagem. Então a gente já foi feito um estudo, nós temos no corpo técnico da Secult um arquiteto da prefeitura, que é o Silmar, o Mazinho. Ele entregou para mim já há 20 dias isso. O próprio Bechara, que foi secretário hoje do Condepasa, auxiliou o Mazinho. E a gente vai, baseado na pergunta do Uriel, com esse projeto, não vamos pedir dinheiro para ninguém. Nós vamos à construção civil, à indústria da construção civil, mostrar que nós precisamos disso, de X de cimento, areia, e a mão de obra. E a mão de obra pode ser da própria CIED, que é da CESER, perdão, com o engenheiro Carlos Russo, que também tem tido bastante conversa com a gente, principalmente no Carnaval. As 600 pessoas trabalham no Carnaval, boa parte da equipe do Russo. Então, assim, essa gestão, ela tem que ter produção algo palpável. E essa reabertura do Rosinha, se eu vim falar aqui em data, eu vou ser leviano. Sim. Agora, o processo está acontecendo da mesma maneira que a Biblioteca Mário Faria ficou 1 ano fechada por problema de licitação de uma compra de um ar-condicionado. Então, existem entraves, assim, burocráticos que são terríveis, lamentáveis, sabe? Por isso que as OS têm sido uma solução. A maior OS do Brasil é a Odebrecht, né? Ou seja, que é uma mega empresa que pega o dinheiro e faz as coisas. Então, mas, infelizmente, tem sido muito quadrada essa relação. Então, acho que a transparência de um governo é a grande marca política hoje do que a gente quer para o futuro. Eu acho que a palavra-chave de um governo é transparência. Onde as pessoas, não é ver uma placa, vão gastar 7, 2, 1 milhão. Eu preciso enxergar que aquela obra não foi... O engenheiro passa, essa obra está com um preço justo. Porque tem engenheiro que passa e fala, isso é um absurdo custar esse valor. Então, esse tipo de conversa, de gestão, é o que a gente quer para a cidade. Secretário, nós temos ainda 5 minutos, Marcos, e eu queria aproveitar esse finalzinho para falar um pouco de política. Mas temos uma pergunta antes de um telespectador, por favor. Pergunta para mim ou para o Marcos? Para você. O jornalista Aldo Neto primeiro parabeniza o Fabião pela sua gestão que mudou em poucos dias a cara da Secult. Mas a pergunta é a seguinte: ele quer saber se o Fabião será candidato a prefeito em 2016 pelo PSB ou pela Rede, ou então se ele sairá como vice do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. As duas respostas, uma é mais fácil. Quando aceitei, no dia 13 de janeiro, o convite para ser secretário municipal de cultura da cidade de Santos, do governo do PSDB, onde o prefeito é Paulo Alexandre, dividindo assim em bloquinhos, eu fiz uma inflexão na minha vida. Esse ano completo, você também vai chegar lá, o Chico já passou, 30 anos de magistério ininterruptos. Para quem é professor, sabe que isso emociona, porque acho que eu já tive alguns burnouts, que é um termo, quando
pedagogicamente a gente para de queimar e a gente reflete, o que eu estou fazendo aqui? E hoje, quando eu estou às vezes numa sala do cursinho pré-vestibular, onde o Marcos foi meu aluno, com 200 alunos, eu pergunto, quem quer ser professor? Infelizmente, poucos, quase às vezes nenhum aluno levanta a mão. Então a docência, ela não está no hall de possibilidades dos jovens para o futuro. Então parece que quem acaba virando professor é uma pessoa frustrada em determinado segmento. Isso não é verdade. Para o ano que vem, Fabião, o que te interessa? Você vai continuar professor ou vai ser nosso candidato? Não. A inflexão foi feita. Não, claro. Mas o Aldo até me surpreende, que ele sabe a resposta, ele só pergunta. Mas o telespectador não sabe, então responde. É óbvio que eu não serei, porque se eu for candidato a prefeito, em abril do ano que vem, eu tenho que largar a secretaria. Como é que eu vou desenvolver o trabalho? Então, e hoje, a realidade política do PSB, eu estou aqui hoje, Chico, com vocês, com 29.968 votos. Pessoas que votaram no Fabião para deputado. Uma campanha módica de 150. Esse capital eleitoral de quase 30 mil votos pode te ajudar, repito a pergunta, te interessa ser vice-prefeito do Paulo Alexandre? Se eu tenho vontade de ser vice-prefeito, de jeito nenhum. Agora, é uma composição política. O PSB hoje é o grande parceiro do PSDB, em função de tudo que aconteceu no governo do Estado, o Márcio França. Eu estou aqui, secretário de Cultura, indiretamente por esse movimento estadual, não é movimento do Márcio França. Sim. O Jonas Donizete, que é amigo da gente, né? O Eduardo Campos, que faleceu aqui, algumas quadras aqui, que eu conheci com 33 anos, ele 33, eu 32, nós construímos coisas que a gente acredita. Então, o PSB, para mim, é o meu único partido de filiação. Eu estou há 17 anos no PSB, me orgulho muito de ser desse grupo de pessoas. Pode ser vice, portanto? Óbvio que sim, a vice, mas não existe nenhum acordo. É importante falar para a sociedade, acordo de barganha. A fusão com o PPS. Fusão com o PPS. O senhor é a favor? Eu creio que sim. O PPS também tem um histórico bacana. No início foi questionado pelos comunistas históricos, tem quadros bacanas. Hoje já o grande líder, o Roberto Freire, conseguiu, pela inteligência do Geraldo, ter mais um mandato, acho que ele está com 74, 75 anos. É um homem que a sociedade não entendeu a sua posição, pelo menos. De repente podem todos se fundir ao PSDB, hein, Marcão, daqui a pouco. Mas olha, eu costumo falar que isso é incompetência do partido hoje, gestor do governo, de aderência e reconhecimento histórico. Se Dilma tivesse escolhido Eduardo para ser vice, Eduardo seria vice e nós seríamos o outro Brasil. Muito bem. Fabião, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Eduardo não teria morrido, né? Queria ser vice e não está em campanha. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Marcão, pela presença. Chico, pelo convite. Fábio Nunes, Marcos Vinícius Batista. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.